Olá pessoal, como vocês sabem, nós nos mudamos aqui para Jundiaí e estamos conhecendo os arredores, então a gente veio aqui nesse parque em Campinas, que é pertinho de Jundiaí, e eu achei essa caravela aqui bem interessante, então eu resolvi gravar o vídeo daqui. E como a gente está falando de uma réplica da caravela de Pedro Álvares Cabral, em proporções, etc., bem interessante de conhecer, eu gostaria de falar para vocês hoje sobre memória, do ponto de vista astrológico. Então, como é que funciona? Eu vou falar basicamente de 3 níveis de memória que a gente tem, que são baseados na Lua, em Mercúrio e em Saturno. Então, como é que funciona? Está passando um trenzinho agora. A Lua, ela tem a ver, como a Lua no mapa astral representa as emoções, então a Lua vai falar da nossa memória emocional, de todas as impressões que a gente recebeu, de alguma forma, que ficaram gravadas no nosso lado emocional. E a partir daí, a gente tem o seguinte, são sentimentos, é tudo aquilo que a gente absorveu. A gente viveu uma situação, a primeira memória que a gente tem é regida pela Lua, que grava tudo que a gente sentiu, as emoções que foram despertadas por aquele acontecimento, e todo esse arcabouço de emoções e sentimentos que ficaram gravados e registrados junto a um determinado acontecimento. Isso é a memória relacionada com a Lua. Só que a gente tem um outro tipo de memória, que é a memória relacionada a Mercúrio. Para quem não sabe, Mercúrio também tem a ver com memória. Então, como é que funciona a memória de Mercúrio, que é completamente diferente da memória relacionada com a Lua? A memória de Mercúrio é mais uma memória técnica. Ela funciona assim. A gente tem que lembrar que Mercúrio é regente de 2 signos diferentes, Gêmeos e Virgem. Então a gente vai relacionar a memória de Mercúrio com esses 2 signos. Em primeiro lugar, a gente tem uma memória ligada a Gêmeos, que tem a ver com com as informações que a gente capta. De que jeito que a gente guarda dentro da gente aquilo que a gente aprendeu. As datas, o conhecimento, as técnicas. Por isso que eu chamo de memória técnica, memória de Mercúrio. Então, é uma memória que tem a ver com tudo aquilo, todo o conhecimento que a gente busca e, de alguma forma, encaixa dentro da gente para que a gente possa recorrer quando a gente precisar. Você estuda para uma prova, por exemplo, é Mercúrio que está lá captando as informações, catalogando e colocando lá de forma que você possa acessar depois. Isso também tem um pouquinho a ver com Virgem, mas a curiosidade de buscar informação tem a ver com Gêmeos, né? Então, essa memória, pelo lado de Gêmeos, a gente vai falar de informações, de todo o conhecimento que a gente busca e armazena, tem a ver com o estudo e o armazenamento dessas informações do ponto de vista da informação que está sendo colocada para depois ser acessada. Isso tudo é memória relacionada a Mercúrio do ponto de vista de Gêmeos. E quando a gente pega pelo lado de Virgem, tem um outro lado muito interessante que tem a ver com e tem mais, voltando para Gêmeos, tem a memória dos deslocamentos, para você saber o nome das pessoas, por onde que você foi, quando você se deslocou de um lugar para o outro, qual o caminho que você percorreu. Isso é uma memória relacionada com Mercúrio, que depois você faz uma vez o caminho e depois você se lembra daquele caminho. Qual é a sequência? Qual é a sequência mais rápida, mais eficiente? Como é que eu fujo do trânsito? Como é que os caminhos melhores? Tudo isso também tem a ver com a memória ligada a Mercúrio. E a memória ligada à Virgem, eu diria que é um lado da memória técnica ligada à precisão, coisas muito precisas que a gente precisa guardar ou catalogar para depois lembrar, tem a ver com um lado de Mercúrio ligado à Virgem. A catalogação, a inteligência do movimento, mas é um movimento pequeno. Por exemplo, vamos pensar no pianista.
ou aquela pessoa que faz uma sequência de movimentos extremamente precisos e estudados. Essa memória tem a ver com Mercúrio, do ponto de vista virgem. Então é a técnica, é o pianista que estuda uma obra e ele sabe com precisão onde que o dedo vai se mexer a cada microsegundo. Essa memória ligada a Mercúrio está ligada à precisão. E Mercúrio, do ponto de vista de Virgem, tem a ver com a forma como a gente guarda a memória do ponto de vista é o método. Toda vez que a gente executa algum procedimento e aprende esse procedimento, a nossa memória, por exemplo, eu vou fazer ovos quentes. Então eu coloco, por exemplo, 2 minutos para aquecer, depois eu tiro, jogo na água fria, depois todo o procedimento de qualquer coisa, desde escovar os dentes até coisas mais complexas, estão ligadas à memória, ligada a Mercúrio também, porque é o procedimento, é o método que a gente usa para conseguir sair de uma situação e chegar a outra. E a inteligência do Mercúrio, do ponto de vista de Virgem, ela vai selecionar o caminho mais interessante, mais rápido, mais eficaz para conseguir chegar ao objetivo. Essa é a memória ligada a Mercúrio. E um terceiro tipo de memória que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é uma memória ligada a Saturno. Por quê? Porque Saturno ele funciona por acumulação de experiências. É uma memória com um nível, a gente pode ver que a gente partiu da memória da Lua, passou por Mercúrio e agora estamos chegando em Saturno. Do mais pessoal para o mais impessoal, ou da memória mais momentânea, mais instantânea, até a memória mais duradoura, que tem a ver com Saturno, Cronos. Então é a memória das experiências acumuladas, onde você vai acumulando erros e acertos ao longo da sua vida e aí você vai identificando aquilo que deu certo e aquilo que deu errado. A memória de Saturno tem a ver com experiências, às vezes muito dolorosas, porque Saturno provoca medo, porque ele busca a excelência. E por buscar a excelência, muitas vezes nos trava, porque a gente fica preocupado em fazer perfeito. Então quando a gente vai fazer alguma coisa que antes deu errado, Saturno vem e fala, olha, toma cuidado, não vai errar de novo. E aí a gente fica preocupado e pode se travar. Mas a gente pode usar esse Saturno, ou a memória ligada a Saturno, de um jeito positivo, de forma que a gente possa aproveitar a experiência passada daquilo que não funcionou e tentar fazer de um jeito diferente. E ele vai paulatinamente juntando todas essas peças e é um grande banco de dados de experiências de muitos e muitos anos que vão se acumulando e que vão moldando determinada direção que a gente passa a procurar seguir, né? A memória de Saturno, ele é quase como o conceito de Freud de superego, ou seja, olha, não faça isso, não faça aquilo, porque ele de alguma forma trava a gente e aí a gente vai tentar andar na linha sob a supervisão desse Saturno, né? De alguma forma esse Saturno vai ser o grande... essas 3 memórias, elas vão trabalhar em conjunto. O lado emocional de Lua, o lado mais técnico e mais informativo, né, de Mercúrio, e o lado da acumulação de experiências. E aí tudo junto forma essa nossa capacidade de memória que vai nos auxiliar a errar menos no futuro em relação ao que a gente errou no futuro em relação ao passado, né? Basicamente isso. A gente podia falar também do ponto de vista de Saturno, de memória, lembrando que Saturno tem a ver com a tradição. Do ponto de vista coletivo, a memória coletiva leva à tradição, a gente consagra, a gente sabe que uma determinada coisa, a gente passa a valorizar determinados conceitos, padrões, etc., porque se provou
eficaz e, portanto, virou uma tradição que a gente preza. Saturno preza aquilo que sabe que é sólido e que funciona. É isso, pessoal. Isso que eu tinha para falar para vocês a respeito de memória. É uma abordagem diferente para a gente perceber a memória do ponto de vista das influências de Lua, Mercúrio e Saturno no funcionamento dessa nossa memória. Tchau e até o próximo vídeo.